Você que é do campo teológico, você já deve ter visto a polêmica entre a relação entre a fé reformada, teologia da missão integral e a teologia da libertação. Polêmica perguntando qual teologia tem fundamento bíblico e qual tem fundamento marxista. Qual teologia corresponde verdadeiramente aos ensinos de Jesus ou qual teologia corresponde simplesmente a um aspecto sociológico. Por isso é importante a gente estudar e compreender o livro que nós vamos estudar hoje, que é o do Paulo Capelletti, um grande amigo, sobre os encontros das teologias latino-americanas. Por isso, esse vídeo ele vai trazer bastante informação sociológica, eclesiológica e, sobretudo, missiológica a respeito de como que a missão de Deus se materializa e se manifesta numa sociedade. Seja muito bem-vindo aqui ao Pensa no Livro Bom. Meu nome é Fábio Ito e nesse canal e nessa playlist aqui do Caminhos do Evangelho, nós falamos sobre livros, literatura teológica, outros tipos de literatura que trazem importância para a formação de um conhecimento cidadão. Pois bem, é esse livro aqui que nós vamos considerar hoje, do Paulo Capelletti, Encontros das Teologias Latino-Americanas, da Academia Cristã. Ele faz aqui uma análise histórico-teológica da teologia da missão integral versus teologia da libertação. Esse livro é fruto do doutorado do Paulo Capelletti, quando ele fez lá na Universidade Metodista aqui em São Paulo. E é interessante porque o Paulo, ele não é só um doutor em teologia, mas ele é de fato um missionário, desculpa, um missionário que atua de forma bastante importante no acolhimento, na restauração de pessoas em situação de rua, muitas vezes com diversas deficiências, e ele é alguém que está ali com a mão na massa. Não é apenas um teórico, aqui uma pessoa que somente especula sobre a missão, sobre a transformação de vidas, o engajamento da igreja na transformação da sociedade. Não, Paulo ele tem dedicado a vida com relação a isso. Não só o Paulo, mas também sua família, sua esposa Silvia, os filhos. Então, é uma pessoa que abriu as portas da sua casa exatamente para cumprir com a missão de Deus. E ele se depara com perguntas, se depara com dificuldades teológicas, eclesiológicas, e ele mergulha então na palavra de Deus e na teologia para responder a essas questões que ele estava vivendo no dia a dia. Então, é importante a gente considerar isso primeiramente, porque a gente precisa entender quem está falando para depois entender o que está falando. Então, quem está falando aqui é um pastor missionário, um homem engajado na missão de Deus, que é o Paulo. E é importante na história desse grande homem os frutos que ele já deu, né? Tanto no centro de São Paulo, quanto em Santo André, agora em Itaquaquecetuba, onde ele vai formando grupos, ele vai formando gente para cuidar de gente. Por isso é extraordinário saber sobre ele. E se você quiser saber mais sobre o trabalho que ele realiza, é só entrar no site missãosal.org.br. Você vai ter lá sobre toda a obra que ele tem realizado. Vou deixar o link aqui na descrição para você. Pois bem, vamos lá então falar sobre o que nós nos propusemos aqui, que é falar sobre o livro, né? Os Encontros das Teologias Latino-Americanas. Vamos falar sobre um pouco sobre o livro. No nosso caminho aqui, eu vou falar um pouco sobre o que o livro diz, eu não quero dar spoiler. O nosso intuito é que você se sinta motivado a ler o livro.
a comprar e ler o livro. Vou falar então um pouco sobre o livro, sobre as interfaces entre as teologias aqui, e depois vou falar por que que eu indico esse livro, tá bom? Bom, começando com o livro, nesse texto, como ele é fruto de uma tese de doutorado, ele vai trazer primeiramente muita informação, né? E também ele vai fazer muitas citações, ele vai fazer afirmações, mas ele vai mostrar a origem dessas informações que ele traz, dessas afirmações, e isso é importante, porque é um texto que você vai abrindo caminho para entender as origens dessas teologias, a origem daquilo que ele vai trazendo de informação com dados concretos, com dados de outros autores. Então, a primeira questão é essa, né? E ele vai, no começo do livro, ele vai fazer um caminho histórico, missiológico e sociológico na América Latina. Ele vai falar sobre como que a América Latina ela foi sendo formada, né, as grandes dificuldades político, sociológicos, né, que estavam ali tensionando aqui na América Latina. Ele vai trazer também sobre a entrada das igrejas, né, como que a igreja foi se desenvolvendo e com qual missão, qual perspectiva missionária que essas igrejas abortaram aqui no Brasil e como elas foram sendo desenvolvidas. E que muitas vezes essa perspectiva missiológica e eclesiástica que estava sendo adensada aqui no Brasil, na América Latina, né, ela conflitava com a realidade, com o que realmente estava acontecendo. Muitas vezes a igreja estava dando respostas e as perguntas eram outras. Então, ele vai trazendo esses dados mais históricos inicialmente e que são muito ricos. E aí ele vai traçando nesse tensionamento entre as necessidades da realidade com o discurso da igreja, e vai havendo um tensionamento. E ele vai mostrar aqui que uma das questões importantes e essenciais no percurso do desenvolvimento das teologias latino-americanas foram a formação dos concílios ou dos congressos falando sobre missão, tanto na perspectiva católica com os CELAMs, né, quanto na perspectiva protestante com os clades, né, que eram congressos, né, que tentava achar um caminho para falar sobre como que a igreja deveria desenvolver sua missão aqui na América Latina. E aí esses encontros eles foram amadurecendo, maturando os conteúdos, amadurecendo os discursos, até que na questão protestante, com os clades, veio, melhor dizendo, um grande concílio que é Lausanne, em 1974. Né, e que vai trazer um aporte não só com relação a como que a igreja deveria se desenvolver, como que a igreja deveria falar, mas, sobretudo, como ela deveria viver, como ela deveria encarar a missão não só no seu discurso, mas na sua vivência, para diminuir a distância entre o que se faz com o que se fala. E aí essa teologia que vai se adensando na América Latina, ela vai tendo uma perspectiva bastante interessante, que é uma perspectiva de uma teologia prática, né, como era aqui as teologias latino-americanas, que era necessário, mas com duas perspectivas, uma da teologia da libertação e a outra da teologia da missão integral. A teologia da missão integral, ela não tinha conflito, por exemplo, com os pressupostos reformados,
da Igreja Reformada, tanto na perspectiva do texto bíblico, da sua hermenêutica, do seu desenvolvimento eclesiástico, ela não tinha problema com isso. A questão era simplesmente a prática, né? Como que todo esse bojo teológico ele gerava uma cosmovisão e também uma sensibilidade à realidade. E, ao contrário, a teologia da libertação, ela já foi indo para um outro caminho, que um caminho que já tinha mais uma perspectiva de luta de classes, uma perspectiva marxista. E o Paulo ele vai traçando essa diferenciação entre a teologia da libertação e a teologia da missão integral desde a sua origem. Como que lá no começo os pressupostos já foram sendo definidos e como que ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo, nas suas diferenças, mas também nas suas aproximações. Aproximação essa que estava posta. Aproximação com relação à realidade, às necessidades da América Latina na década de 50, 60, 70, uma época muito difícil, né? Como continua até hoje, mas ainda mais naquela época. Então, as aproximações estavam com relação à necessidade, mas as diferenciações, as distâncias estavam entre as soluções propostas. Por isso que esse livro, o Paulo, ele vai traçando sobre como que essas teologias elas viam e como que elas propunham soluções com relação à realidade, com relação à missão da igreja. E nesse sentido, ele vai deixando bem claro que a teologia da missão integral e a teologia da libertação, ela não tem só um distanciamento, elas têm um abismo entre elas. Por isso é um erro, muitas vezes, as pessoas confundirem, achando que teologia da missão integral tem tudo a ver com a teologia da libertação. Não, não tem quase nada a ver, né? A não ser a realidade que estava posta, as fragilidades sociais, as injustiças, todas as questões que estavam acontecendo e o desejo de fazer alguma coisa, o desejo de dar solução e de se engajar numa missão que fosse para além do discurso. É por isso que, à medida que você vai lendo o texto, você vai percebendo esses distanciamentos, e eu elenquei algumas questões aqui, não é que a ideia desse vídeo não é falar exaustivamente sobre o livro, porque eu quero que você leia esse texto, mas ele vai falar sobre uma diferença hermenêutica que para a teologia da missão integral, a nossa fonte de verdade é exclusivamente o texto, é a palavra de Deus, né? Nós entendemos que a nossa fonte primária é a palavra do Senhor e estamos imersos numa grande história, numa metanarrativa redentiva, numa metanarrativa onde não há esperança para uma sociedade chegar à perfeição aqui na Terra. Biblicamente, nós entendemos que o mundo é caótico por causa da queda, por causa do pecado. Então, o que nós fazemos é anunciar uma redenção por meio do que nós falamos, mas também por meio do que nós fazemos, sinalizando o reino de Deus. Então, nossa fonte primária é a palavra de Deus e não há nenhuma transformação sem que haja redenção, haja conversão de fato na vida, no coração de alguém. A nossa redenção não é sociológica, é cristológica. Por isso, isso traz um outro ponto de diferenciação que é teológica. São os pressupostos antropológicos de que o ser humano está caído.
Então, o ser humano não precisa só de dinheiro, não precisa só de viver bem com relação aos seus recursos financeiros. O que ele precisa é uma cura com relação à sua pior, seu pior problema, que desde a queda. Há um problema missiológico, né? Que é como que nós entendemos a transformação da realidade. A transformação da realidade não é por meio da guerra e da luta de classes. Nossa maneira de transformar a realidade é por meio do sacrifício. A exemplo do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida. Então, nós não somos um povo de empunhar armas, mas somos um povo de manifestar a vida, nos sacrificando, acolhendo as necessidades do outro, nos doando. A igreja, nesse sentido, não é o lugar da acumulação, mas é o lugar da distribuição. É por isso que essa missiologia, ela nos dá uma nova perspectiva eclesiástica, né? Que é o papel da igreja como sendo um sinal claro e vivo do reino de Deus. E, por fim, uma perspectiva cristológica, que sim, há uma esperança para as pessoas e para esse mundo que é Cristo Jesus. Então, todo o discurso e toda a vivência é para manifestar quem Cristo de fato é em nós e através de nós. E sendo assim, como diz Colossenses, a esperança da glória. Por isso, é importante você entender esse livro. Se você quer saber mais sobre encontros das teologias latino-americanas, a relação entre a fé reformada, a teologia da missão integral e a teologia da libertação, adquira esse livro. Leia e vá vendo lá as origens, né, as citações, os textos que são trazidos, né, os encontros, esses congressos, grandes congressos, como é que a teologia foi sendo desenvolvida e depois como que isso foi adensando agora. Por que eu indico esse livro? Porque, primeiramente, é de alguém que vive a missão. Não é alguém apenas que discursa sobre missão, é alguém que vive. Segundo, porque, de fato, o conteúdo é extraordinário. Lá na faculdade, a FLAM, a faculdade latino-americana, que eu sou diretor, nós pegamos esse livro para ser um dos textos base sobre a missiologia, porque realmente é um livro extraordinário. E terceiro, porque ele é atual, porque de fato a igreja precisa voltar a, ao evangelho, e o evangelho que dialoga com a realidade, e não apenas num diálogo ideológico, mas num diálogo missiológico que tem como fundamento uma cristologia extremamente transformadora da realidade, a começar a transformando quem é o portador e fala sobre esse evangelho, que Deus vai ser conhecido na sociedade à medida que a igreja for vivendo a realidade cristológica. Quando a igreja for vivendo como Cristo viveu, se doando, se entregando às pessoas, principalmente aquelas pessoas que precisam mais, as que têm mais necessidade. À medida que a igreja vive esse evangelho, à medida que a igreja se entrega verdadeiramente a Cristo Jesus, amando as pessoas, amando a Deus e amando as pessoas verdadeiramente, sendo uma manifestação de sacrifício e não buscando os benefícios desse mundo, é que verdadeiramente Deus vai ser mais conhecido. Tá bom? Então é isso. Boa leitura. E se você tem seguido esse canal, compartilhe com mais pessoas. Se você não tem seguido, clique aí no sininho para ativar as notificações para terem mais vídeos. Isso também nos ajuda. E também se inscreva no nosso canal. Boa leitura e Deus abençoe.